professores e alunos, jovens e adolescentes. E aos demais, quero alertar. Os anciões estão morrendo. O que vocês estão fazendo para a história resgatar? Busquei muito fazer esse resgate cultural do povo Laclanão, trazer muitos elementos que estavam e ainda estão adormecidos, né, com o tempo. O povo Laclanão é sobrevivente de um processo brutal realizado no sul do Brasil entre os séculos XVIII e XIX, com a chegada dos imigrantes europeus. Para construir as grandes cidades e metrópoles, muitos indígenas foram mortos a fio de espada e facão. O Estado, por sua vez, contratava caçadores de índios, conhecidos como bugreiros, que eram pagos por pares de orelha. Para se manterem vivos, o povo decide se entregar para a chamada pacificação em 1914, na esperança que esse momento fosse o fim das tragédias que os atingia. Não foi isso que aconteceu. O povo continuou sofrendo com as matanças não só físicas, mas também psicológicas, pois logo após o contato foram obrigados a falar outra língua e obrigados a deixarem de lado a sua cultura. Tudo isso que eu aprendi, que eu ouvi, que eu acho que é importante, essa preservação, essa ocupação de espaço, esse protagonismo Xoclen Laclanão. Foi o que sempre nos orientaram nossos velhos. Eu acho que a memória, para mim, ela não está simplesmente num pai. Ela está num cara que contou a história para mim. Num cara que me ensinou e me disse: tu precisa fazer isso, e eu tenho uma missão. Eu acho que essa é a minha missão que ele me entregou. Ao longo dos anos, muitos jovens Laclanão Xoclen entraram para os cursos superiores em diversas áreas, buscando outras maneiras de resgatar as suas histórias e as deixarem registradas. Assim surgiram linguistas, professores de diversas disciplinas, arqueólogos, cineastas, entre outros profissionais. Algumas de suas pesquisas são nacionalmente conhecidas, como os trabalhos em linguística voltados para a preservação do povo Xoclen, feitos pelo professor Nambla Gacran, que nos deixou em 2021. Ou o trabalho da Valderes Coctá Priprá, que deu origem ao livro A Retomada do Mon. Também o portal de saberes pensado por Juscelino Senei Filho para guardar as memórias de seu povo, o portal de saberes de Laclanão Xoclen. E foi assim então que eu comecei a buscar tanto conhecimento do nosso povo, quanto conhecimento hoje conhecido como conhecimento europeu. Foi aí então que eu desenvolvi um trabalho e que hoje ficou muito marcado dentro da nossa terra indígena, que é a nossa bebida tradicional, o Mon. Depois de muita luta para conseguir aplicar esse projeto na escola, eu iniciei esse projeto em 2005 e a gente só conseguiu aplicar ele em 2009. Então teve todo um processo aí para a gente aplicar ele. E quando a gente consegue trazer os anciões e trazer a comunidade escolar para dentro da escola, assim, o nosso próprio povo ali, foi assim excepcional. Porque hoje eu olho para trás de todos os trabalhos que a gente desenvolveu e a gente percebe assim o quão importante foi. Porque hoje a nossa escola ela trabalha muito com projetos e além de tudo, o projeto relacionado ao Mon, que é a nossa bebida tradicional, ela é feita até hoje. Né? Então isso para mim é prazeroso, isso para mim não tem dinheiro que pague o resultado dessas pesquisas. Com todas as tentativas de apagamento da história, o povo Laclanão sempre manteve viva sua cultura, língua e tradição através da oralidade. Nossas histórias sempre eram contadas ao redor do fogo para que as crianças não esquecessem. Desse modo, as histórias não se apagariam. O Mon é uma bebida do povo Laclanão que era produzida para os momentos de festas ou rituais.
Sua produção é à base de mel e miolo de xaxim, e outros ingredientes que não podem ser informados. Esta bebida não era produzida há mais de 50 anos. Muitos anciões até tentaram mostrar sua fórmula, mas não tiveram sucesso. No ano de 2009, vendo a importância desse elemento cultural, Valderes decidiu conversar com os anciões para voltarem a produzir o mom. Hoje, temos duas grandes festas na terra indígena Laclanó, onde não pode faltar esta bebida tradicional. Muitos dizem que em Santa Catarina não existe indígena, né? Os trabalhos que eu desenvolvo é para mostrar que existe, estamos aqui. Eu sou indígena, o sangue indígena Laclanó corre em minhas veias. Em 1955, o primeiro professor indígena foi contratado pelo SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, cujo nome era Lino Nunforo. Ele construiu sua escola onde hoje é a atual Aldeia Figueira, tendo trabalhado até o fim de 1977 e falecido em 2001. Lino abriria caminho para uma geração de professores que lutaria pela retomada de seus costumes e seus direitos. E como que a gente vai trabalhar a cultura? Ela já vem de casa com uma noção. Então ali a gente ensina a língua oralmente. Porque na educação infantil você fala oralmente, tu não escreve, tu não... Então, a gente fala sobre... A gente traduz as cantigas, a gente também tem as nossas músicas tradicionais ensinadas para as crianças. Então, a gente trabalha nesse sentido para não perder. Porque é muito importante a gente lembrar as crianças que saber a sua língua, saber da sua cultura, é saber da sua identidade, né? Você só tem uma identidade quando você existe. Então nós temos esses desafios de falar o xoclém e falar o português que tem que ter. Para te falar com um ancião, tu fala em xoclém. E se for na cidade, falar com outros que não são da nossa etnia, você fala... Então a gente sempre tem esse desafio. Desafiador é muito, porque... tu tem que juntar as duas coisas num só. Eu lembro que quando a gente iniciou isso, há 6 anos atrás, mais ou menos, na educação infantil, porque era ensinado só ali do 5º ano, 6º ano, era ensinado, e quando a gente começou na educação infantil com os cânticos, a gente começou com o tradicional. Eu lembro que a gente tinha uma apresentação e a gente fez uma música tradicional junto com o professor da cultura. E aquilo começou a interessar os pais também, então daí eles começaram, não... Você saberia cantar essa música para nós? Com certeza, ela é cantada desde lá, então pelos pequenos, pelos grandes. Eu lembro que a gente fez a questão a gente juntou, porque eles queriam também, que é aquela que a gente sempre canta nas nossas lutas, né? Que é o Human Heita, Veita.
Então a gente continua com isso. A gente começa na educação infantil e ali vai adiante. Mas é desafiador, bastante desafiador, porque a gente, por um bom tempo, acho que a gente já sabe, a gente que vamos dizer, da nova geração, a gente passou por um processo que a gente vinha perdendo a língua. Então, a educação ela se transformou muito importante por causa disso. Ensinamento também, né? Como eu sou professora da língua materna, então eu trabalho também com musiquinhas infantil. Esse do sapo não lava o pé. Então ele é assim: pupô é panto que o pé vai, é panto que o pé vai cutê, o lé a catane a engote, é panto que o pé vai cutê, que ele tá tem. Isso é usado, é uma forma, né? Uma forma para que eles aprendam a falar no idioma, né? Aí o texto para eles aprenderem a escrever, né? A escrita, para aprender a escrita do Lacanochoclé. A nossa luta, o que vai nos fortalecer de hoje para frente são as escritas, que são os TCCs que são construídos nos trabalhos finais, né, dos cursos, e esses TCCs que vão contar a nossa história real, né? Porque existem registros dos antropólogos que entraram aí, mas é uma versão deles, né? Então não há um sentimento que eu sinto e colocar isso no papel, né? Então eu deixo, assim, a gente coloca mais claro a situação, como é que foi em nossas palavras, em simples palavras, assim a gente relata, mas quando é um antropólogo de fora que vem, ele escreve de uma palavra que talvez deixe aquela dúvida, né? O ensino médio para vir aqui, o ensino fundamental, foram lutas também, né? Que os pais, nossos pais, eles fizeram essa frente, né? Eu outro dia até estava comentando com a Valdéria sobre isso, que hoje, a maioria dos pais que fizeram essas frentes aí não existe mais, só apenas existe o pai dela, né? Então a maioria não estão, outros estão em outras aldeias, os demais faleceram, né? Então, tem muitas histórias que meus pais, né, e os mais de idade sempre contaram para nós, né? Então, a gente tem isso gravado em memórias, naquele tempo a gente não tinha como gravar essas falas deles, né? Então, algumas coisas a gente tem registrado na memória, e aos poucos a gente está registrando tudo que a gente lembra ainda que eles contam, né? Há duas formas da geração do homem. Os Clendô saíram da montanha, e os Vanhecã saíram da água. Eles que saíram e ficaram esperando debaixo da água. Enquanto isso, Plendieu veio subindo, fazendo o caminho, e voltou para buscar os outros. Onde pisaram em terra, prepararam lugar e festejaram dançando. Enquanto isso, Plendieu continuou fazendo o caminho. Então os outros foram atrás e novamente pararam para festejar. Nisso ouviram de outros homens que vinham atrás que Vanhecã havia ficado comendo. Então Vanhecã fez para sua criação uma onça. E Zapopé Paté pintou a onça para ele. No pescoço, deixou as marcas pintadas em formas arredondadas e fechadas, e outras duas listras compridas. E Tchutchuvai pintou nas costas as marcas arredondadas e fechadas. E eles acabaram de pintar a onça do Vanhecã, que ele havia criado. Então ele disse: Minha criação, agora grite do jeito que quiser. Então ela gritou e foi atrás dos outros para comê-los. Agora a pintura da marca de Zapopé é arredondada e fechada, e umas compridas. E a pintura de Zezé é comprida e umas circulares. A pintura de Tchutchuvai agora é circular e arredondada fechada.
Agora, a geração deles usa a pintura de seus pais e a marca da onça. A escola apenas ela vai poder organizar a ideia, vai orientar melhor. Se eu tenho esse conhecimento, ela vai abrir. Não, você precisa trabalhar a questão da antropologia nesse sentido. Você precisa aperfeiçoar na questão de um projeto voltado para isso, para aquilo. Então a escola, eu vejo assim que ela tem esse entendimento. E a gente está organizando era um teatro sobre a questão do casamento. E a gente estava ali conversando ali, né, na escola, e meu pai chegou ali, né, em certo momento e falou assim: por que vocês estão trabalhando assim na questão, vocês estão apenas imitando e brincando com isso daí, vocês fazem acontecer isso mesmo, que isso não é o correto. Então ali a gente começou a aprender muito mais ali que não é só apenas comentar assim, aliás, acho que teria que acontecer o casamento real mesmo indígena. Então, pensei que é desse sentido, que a escola precisa aperfeiçoar as ideias, que ele já está na nossa cabeça. O que falta agora é nós orientar melhor os alunos. Alguém fazer um curso de culinária, mas voltada para a culinária indígena, né, que falta bastante, a gente sabe disso. Alguém, por exemplo, vocês poderiam chegar aqui muito bem aqui e ver uma culinária indígena, tipo assim, não um restaurante, mas um espaço onde tivesse esse alimento tradicional bem preparado por uma equipe, estudantes da culinária, né, graduados nisso, para fazer isso, e outras áreas também que a gente vê que falta bastante para nós ainda. Então, a comunidade já fez muita parte dela, os anciões. Eu vejo assim, né? Então, não há o que muito a gente ainda cobrar mais da comunidade. Então, acho que agora é um papel, tanto assim, eu me cobro bastante, né, como estudante, né? E a gente orienta muitos assim também, de que precisa fazer isso. Né? E acho que os pais já fizeram a parte deles. Meu nome é Leondá Gamu Yaoi. Como? Leondá Gamu Yaoi. Yaoi. Leondá, a tua mãe é professora, né? Sempre foi, e ela te ensina muito sobre a cultura, te leva para vários lugares, né? Sim. Sobre o que mais você gosta de conversar com ela quando vocês falam daqui de dentro? Daqui de dentro eu gosto mais de falar sobre a nossa cultura. Tipo, eu pergunto para ela, quando eu não sei uma palavra, eu vou lá e pergunto para ela o que significa essa palavra. Daí ela me fala. E assim, aos poucos, eu vou aprendendo a nossa língua. E muitos já se foram, não tem mais, né? Os pais, os anciões que nos orientaram bastante já não vivem mais no meio de nós. Se tiver uns 10, 15, é muito ainda. Agora é a nossa vez agora, como estudantes hoje, fazer a nossa parte. Não, acho que precisamos agora encaminhar essas garotadas, esses alunos que vêm aí agora, para fazer outras áreas agora de ensino agora, para nos ajudar aqui dentro. Entrevistem os anciões, filmem, gravem as canções antes de tudo acabar e ficar no esquecimento. Grandes feitos e momentos que nunca mais irão voltar. Façam sempre artesanatos, usem figuras e retratos dos anciões que já passaram. Nunca esqueçam os conselhos que dos mesmos receberam. A memória que aqui fica, isto nunca morrerá. Imortais eles serão. Tudo o que ensinaram de bom, com seu povo ficará. Até a morte. Aos que foram para não mais voltar, obrigado por terem vindo. Sinto muito por terem partido. Nós sorrimos, nós dançamos, viajamos, observamos, lutamos e amamos. Entristeço-me com sua partida, mas quando lembro de tudo, alegro-me com sua vida. Vocês são almas corajosas, fortes, bravos, resistentes, verdadeiros chondaros, guerreiros valentes. Vocês me ensinaram a ser forte,
a lutar pelos meus mesmo que até a morte, pois ser um de vocês é ser bravo e resistente, é lutar pelos parentes. Aos que ficaram, continuem lutando. Aos que se foram, que nos protejam, mesmo que só observando.